E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do momento linear. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Para explicar a resistência do ar, mais geralmente de qualquer fluido, ao movimento de um corpo através dele, Newton propôs o seguinte modelo. O fluido é imaginado como sendo composto de um grande número de partículas em repouso, de massa mzinho, muito pequena para cada uma delas. Quando o corpo, de massa mzão, muito maior que mzinho, se desloca com velocidade v através do fluido, ele vai colidindo com as partículas e vai lhes transferindo o momento dessa forma. A força F de resistência do fluido resultante é proporcional ao quadrado da velocidade. Calcule essa força se o corpo é uma placa de área A que se desloca perpendicularmente ao plano da placa, como função da área A, da velocidade v e da densidade ρ, dada por nzinho vezes m do fluido. Para resolver o exercício, vamos começar analisando a colisão da placa com uma partícula do fluido. Perceba o seguinte, o corpo 1 é a placa e o corpo 2 é a partícula do fluido. A massa da placa é mzão, a massa da partícula fluida é mzinho, de forma que m grande é muito maior que mzinho. A velocidade inicial da placa, corpo 1, é v e essa é a área de choque. Já a velocidade inicial do corpo 2, ou seja, da partícula fluida, é igual a zero. Ela se encontra inicialmente em repouso. Assumindo que essa colisão é elástica, eu posso recorrer a essas duas expressões obtidas no estudo da colisão elástica unidimensional. Perceba, eu reforço que o corpo 1 é a placa e o corpo 2 é a partícula do fluido. Sendo assim, se a partícula do fluido se encontra em repouso, a velocidade inicial da partícula 2 é igual a zero. Logo, eu vou anular este termo nessa igualdade e este termo nessa igualdade. Muito bem? Consequentemente, eu consigo determinar a velocidade final da placa e da partícula fluida logo depois da colisão. Recorrendo a essas expressões, vemos que, se m grande é muito maior que mzinho, a velocidade final do corpo 1, ou seja, a velocidade final da placa é igual. Então vamos lá. Eu vou fazer m grande menos mzinho, ou seja, isso é aproximadamente m grande, sobre m grande mais mzinho, ou seja, aproximadamente m grande, vezes a velocidade inicial da placa. Consequentemente, nessa colisão, a velocidade da placa praticamente não se altera. Então, se a velocidade inicial em módulo é v, a velocidade final em módulo é aproximadamente igual a v, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Agora, vamos para a velocidade final da partícula fluida. Então, v final da partícula 2, do corpo 2. Então, nós temos 2 vezes m1, então 2 vezes m grande. M grande mais mzinho é aproximadamente m grande. Logo, a velocidade final do corpo 2, da partícula fluida, é igual a 2 vezes a velocidade inicial da placa. Logo, a velocidade adquirida pela partícula fluida nessa colisão elástica, ela é o dobro da velocidade inicial da placa. Portanto, aqui nós vamos obter aproximadamente 2v. Muito bem? Então, observe no quadro os resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora calcular a intensidade da força aplicada na partícula fluida devido a essa interação. Conforme sabemos, de acordo com a segunda lei de Newton, a força aplicada na partícula ela é dada pela variação do momento linear da partícula num dado intervalo de tempo. Inicialmente, a partícula fluida estava em repouso, logo, o momento linear inicial é zero. Já o momento linear final é igual à massa da partícula vezes a velocidade adquirida. Portanto, o momento linear final é
2 vezes m vezes Vzinho. Agora eu vou fazer menos o momento linear inicial, que é 0, portanto, essa é a variação ΔP obtida. E tudo isso ocorre num dado intervalo de tempo. Agora, durante essa interação, durante essa colisão, a força que a placa aplica na partícula fluida tem a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentido oposto ao da força aplicada pela partícula fluida na placa. Sendo assim, a força na placa é igual a menos 2 mzinho V sobre ΔT. Muito bem? No entanto, nesse intervalo de tempo, essa área de choque não efetua apenas uma colisão. Nesse intervalo de tempo ΔT, essa área de choque vai colidir com n grande partículas. Vamos obter, portanto, uma expressão para n grande. Observe essa figura. Então, nesse intervalo de tempo ΔT, a placa colide com n grande partículas. O que é n grande? Como é que eu vou obter essa expressão? N grande é igual ao número de partículas por unidade de volume vezes o volume varrido nesse intervalo de tempo. Sendo assim, n grande fica dado por nzinho, que multiplica o volume, é a área da base A, vezes a altura. A altura é o deslocamento. V da placa, que praticamente não se altera nessas colisões, vezes o intervalo de tempo. Sendo assim, devido a essas n colisões, a força resultante na placa, eu vou representá-la aqui por força total, a intensidade da força total aplicada na placa é justamente n grande vezes a força aplicada por cada colisão. Muito bem. Logo, nós vamos obter nzinho vezes a V ΔT vezes F placa, então menos 2mV sobre ΔT. Simplificando o intervalo de tempo, vemos que a força total na placa é igual a menos, perceba que é uma força de resistência, uma força que atua em oposição ao movimento, então nós temos menos, agora 2 vezes nzinho vezes mzinho, então 2 vezes n vezes m. Agora, vezes a área A vezes V ao quadrado. Sendo este produto igual à massa específica do fluido, vemos que a força total ela é dada por menos 2 vezes ρ vezes a velocidade v elevada ao quadrado. Perceba, conforme o exercício afirmou, que essa força é diretamente proporcional à área de choque e diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da velocidade da placa. Portanto, nesse modelo, essa é a expressão obtida. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.